Olá, seja bem-vindo ao curso Aromaterapia Clínica e Oligoterapia. Nós vamos estudar essas duas técnicas que são complementares e também integrativas na saúde. Elas são holísticas, elas possibilitam cuidar do indivíduo como um todo, conhecer melhor o funcionamento dos sistemas do próprio corpo, reativar os mecanismos de defesa naturais do organismo, que podem estar tanto bloqueados quanto desequilibrados, e ela também permite restabelecer os níveis de energia do corpo e da mente, permitindo assim alcançar um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado e mais feliz. E qual é o nome correto? A oligoterapia também ela é conhecida como terapia ortomolecular, como terapia bioortomolecular ou biomolecular, como terapia pelos oligoelementos, como terapia do pH e como terapia para equilíbrio do ácido básico. O termo medicina ortomolecular é exclusivo dos médicos, então os terapeutas não podem utilizar e se apresentar como trabalhando com medicina ortomolecular. Mas a terapia ortomolecular, a terapia bioortomolecular, biomolecular, oligoterapia, terapia pelos oligoelementos, terapia do pH, ou terapia para equilíbrio ácido básicos, todos são nomes que nós podemos utilizar enquanto terapeutas holísticos. Vamos iniciar essa aula falando sobre diáteses. E é importante lembrar que existem duas formas de prevenir ou de atacar uma doença, que pode ser através de uma vacina, de um remédio, com a medicina clássica, onde o médico irá diagnosticar a doença e indicar um tratamento, normalmente solicitando exames e recomendando, prescrevendo medicamentos. E a outra forma de prevenir ou atacar a doença seria tornar o terreno impróprio para que a doença se instale. E a terapia bioortomolecular, ortomolecular ou oligoterapia, ela vai tratar o indivíduo que gera a doença e não a doença. Ela vai também tratar o indivíduo como um todo e de dentro para fora. Ela vai buscar reativar o mecanismo de defesa natural do organismo, que pode estar bloqueado ou desequilibrado. Ela vai também buscar preservar o equilíbrio metabólico de cada um e também resgatar a energia vital. E também vai buscar resgatar o sistema de cura, de autocura do organismo, através dos oligoelementos, de minerais, aminoácidos, e também outras técnicas agregadas que vão atuar tanto nas disfunções do corpo como da mente a nível molecular. A oligoterapia, ela foi resultado de estudo do Dr. Jacques Ménetrier, que após anos de pesquisa determinou a existência de 4 agrupamentos de sintomas que ele classificou como diáteses funcionais, e estas podem ser influenciadas pelo estilo de vida e também por situações traumáticas dessa relação do indivíduo com o meio em que vive. A diátese, então, ela vai avaliar as fases do ciclo vital, ou também etapas do envelhecimento orgânico, as condições naturais ou artificiais da senilidade, também do envelhecimento prematuro, a energia vital, o grau de acidez do corpo e também determinar qual é o terreno biológico. E a diátese também traduz o estado de equilíbrio que sucede ao equilíbrio natural e que precede a lesão. Então, ela é uma disfunção que perturba o funcionamento orgânico e que conduz progressivamente à desordem e à degeneração. Quanto à evolução, ela pode ser tanto progressiva, como também ela pode ser regressiva. Quando fazemos uma diátese, então nós vamos determinar o terreno biológico, que também pode estar mesclado com outras diáteses ou também com uma síndrome. Então, com relação, por exemplo, ao pH, o terreno alérgico ele é ácido reduzido e atinge o fígado. O terreno distônico é alcalino reduzido e atinge o emocional. A pré-síndrome, aquilo que já foi adquirido, ou seja, o hipostênico, é ácido oxidado e atinge o pulmão. Já o anérgico é alcalino oxidado e atinge o imunológico. O Ménetrier ele considera que a diátese alérgica e distônica, ou as energias 1 e 3, elas são consideradas diáteses jovens. E já as diátese hipostênica e anérgica, ou energia 2 e 4, são consideradas diáteses velhas. Elas são decorrentes das duas anteriores.
E ele também considera que existe a síndrome da desadaptação ou do estresse, onde traumas psíquicos ou estresse excessivo e prolongado vão agir negativamente sobre o funcionamento do sistema nervoso, endócrino, da hipófise, da suprarrenal e vão desequilibrar então a produção e a distribuição fisiológica de hormônios e neurotransmissores também no organismo. A diátese 1, energia 1, ou diátese alérgica, ela é ácida reduzida, ela tem o pH entre 6 e 7. Os órgãos que devem ser estimulados são fígado e vesícula biliar, são também os órgãos que são mais afetados no desequilíbrio. Aí aqui vocês têm os sinais comportamentais, que também estão lá no livro do curso, e eu gostaria de conversar aqui com vocês com relação aos riscos de evolução patológica, que nessa diátese 1 alérgica ou na energia 1, o risco maior é de desenvolver hipertensão arterial acima dos 50 anos, artrites crônicas, doenças da vesícula biliar, também doenças renais, hipertireoidismo, asma crônica, eczema crônico e também fibromas. Para equilibrar essa diátese, quando se quer equilibrar o terreno, usa-se então o manganês. Se tem uma disfunção hepática que seja dominante, usa-se enxofre. Se tiver uma disfunção da tireoide que seja dominante, usa-se o iodo. E como complemento, pode-se utilizar os oligoelementos silício, vanádio e zinco-cobre. Então, sempre que se faz uma avaliação da diátese, tem que se olhar esse indivíduo como um todo para poder ver quais são os oligos do terreno e se tem que entrar com mais algum oligoelemento associado para também tratar esse indivíduo. Na energia 2 ou na diátese hipostênica, que é ácido oxidado, o pH fica em torno de 4,5 e 5,5. Os órgãos que devem ser estimulados são o pulmão, do sistema respiratório e também o intestino grosso. Os sinais comportamentais estão aí para vocês darem uma olhada e eu vou novamente falar sobre os sintomas e também os riscos de evolução patológica. Nesta diátese, existe uma diminuição das trocas celulares, as respostas do organismo são mais lentas e a intensidade insuficiente. Quando ela acontece em crianças, geralmente elas apresentam um retardo de crescimento, uma dificuldade de atenção e concentração e uma tendência a infecções repetitivas, como gripes, por exemplo, resfriados, sinusites ou rinites alérgicas. Os sintomas dessa diátese são sensibilidade respiratória, então com rinites, faringites, laringites, traqueites, bronquites, sinusites, com asma não alérgica, por exemplo, infecções virais e gripais de repetição, alternância também de diarreia e constipação, cistites também reincidentes, enurese noturna, dismenorreia, obesidade, diabetes, anemia, com leucopenia, atraso no crescimento no caso de crianças, hiperflacidez ligamentar também, urticária, eczema, acne, psoríase e insuficiência também ou da tireoide, ou da suprarrenal, ou das glândulas também genitais. O risco de evolução patológica seria desenvolver uma tuberculose, desenvolver reumatismos crônicos deformantes, asma e bronquite crônica, e também uma colite crônica. Para equilibrar o terreno, então utilize seus elementos manganês, cobre. Quando os sintomas já são crônicos, entra-se também com enxofre. Quando os sintomas são recentes, pode-se entrar com o oligoelemento fósforo e também associar com silício, zinco, cobre e iodos, caso tenha alguma disfunção da tireoide. A diátese distônica, ou a energia 3, ela é alcalina reduzida, ela tem o pH entre 7,5 e 8. Os órgãos que devem ser estimulados são o sistema linfático, tanto a circulação quanto a eliminação, o coração, o intestino delgado e também o emocional. Essa diátese é da segunda metade da vida, ela normalmente ela aparece em torno dos 50 anos, ela tem ela é considerada uma passagem do funcional para o lesional, ela normalmente é a evolução da diátese 1 que não foi tratada, e ela está indicando então um envelhecimento que já está acontecendo.
Os sinais comportamentais estão aí, vocês também têm eles lá no livro, vocês podem dar uma olhada, e eu vou novamente falar então sobre os sintomas e riscos da evolução patológica. Os sintomas mais comuns da diátese distônica são as alterações circulatórias dos membros inferiores, que pode ser inchaço, varizes, trombose, hemorroidas, são as doenças cardiovasculares, as dislipidemias, câimbras noturnas, aerofagia, dispepsia, gastrite, colite, flatulência, artrite, artrose, gota, alergia, urticária, eczema crônico, distúrbios renais, cálculos também renais, alterações endócrinas, como sintomas da pré-menopausa, impotência, diminuição da libido, e também alterações da pressão arterial, assim como dores de cabeça e enxaqueca. Os riscos de evolução patológica seriam o envelhecimento prematuro, obesidade, úlcera, artroses deformantes, acidentes vasculares trombóticos e também estados pré-cancerosos. Os sinais já aparecem, neste caso, dos exames de laboratório. Então, nos exames já pode haver um aumento do colesterol, dos triglicerídeos, da glicemia, já podem aparecer disfunções hormonais, já pode também aparecer diminuições das enzimas digestivas e também algumas anemias. Para equilibrar o terreno, vai-se utilizar o oligoelemento manganês-cobalto. Com relação à disfunção digestiva, é indicado o oligoelemento enxofre. No caso de disfunção da hipófise genital, aconselha-se iodo. Se for uma origem recente, utiliza-se magnésio. Em caso de disfunção circulatória, pode-se acrescentar o cobalto. Pode também se associar com selênio, lítio, com iodo e com enxofre. A diátese anérgica, ou energia 4, ela é alcalina oxidada, o pH fica em torno de 8,5 e 14. Os órgãos que devem ser estimulados são o sistema imunológico, rim, bexiga, que são os órgãos também de eliminação. É uma diátese que é uma evolução das diáteses anteriores. Ela normalmente já é um pouco mais séria, porque ela já tem normalmente uma doença que está instalada, que a pessoa também já está utilizando medicação prescrita por médico, né? E muitas vezes também já de uso contínuo. Os sinais comportamentais são energia baixa, que é o dia inteiro, a fadiga é permanente, é intensa e não melhora com repouso, aparece má memória, falta de concentração, apatia, confusão, também tem uma diminuição da vitalidade, é um pessimismo com depressão, um sono mau com pesadelos e também uma ausência total de autodefesa física e psíquica. Os sintomas são infecções agudas de repetição, otite, cistite, uma febre inexplicável, né, sem uma causa aparente, reumatismo evolutivo crônico grave, osteomielite, perturbações da coluna, acne, herpes, uma alcalinidade muito aumentada, um envelhecimento global irreversível, um emagrecimento intenso, o sistema imunológico está enfraquecido, pode aparecer tuberculose e pode ter também alguns distúrbios mais sérios, por exemplo, de anemia. Para equilibrar o terreno, utiliza-se o cobre, ouro e prata, que é um composto. Se o terreno é alérgico e o desequilíbrio apareceu também na diátese 4, usa-se então o composto manganês. Se for hipostênico, usa-se manganês cobre. Se for distônico, manganês cobalto. Então, se você vai utilizar, por exemplo, o terreno original é alérgico, você vai utilizar o manganês mais o cobre, ouro e prata. Se for hipostênico, o manganês cobre mais cobre, ouro e prata. Se for distônico, manganês cobalto mais cobre, ouro e prata. Além disso, se tiver depressão, pode utilizar o lítio. Se existir uma disfunção hepática, pode utilizar o enxofre. Se existir uma disfunção tireoidiana, pode utilizar o iodo. E pode também associar com magnésio, com selênio, com fósforo, e isso dependendo, né, da avaliação geral que o terapeuta ortomolecular, ou que o oligoterapeuta irá fazer do seu cliente. Já a síndrome da desadaptação do estresse
Então você vai ter que olhar o que deve ser indicado primeiro, se é o zinco cobre ou o zinco níquel cobalto. Os órgãos que devem ser estimulados são o eixo hipófise genital ou o eixo hipófise pancreática, que seria o baço pâncreas. Os sinais comportamentais são quebra súbita de energia, normalmente após as refeições ou no final do dia, uma moral irregular com indiferença, uma alternância de caráter, sonolência e emagrecimento intenso. Aqui não se trata de uma diátese, mas é uma síndrome, ou seja, uma reação ao agravamento dos sintomas de uma das diáteses anteriores. Então, segundo o Menetrier, o estresse e traumas psíquicos, eles vão desequilibrar o funcionamento do sistema nervoso e também do sistema endócrino, e isso vai alterar a produção e a distribuição dos hormônios no organismo. Também vai alterar a questão também da ação das enzimas no organismo. Os sintomas são disfunções endócrinas, por exemplo, no eixo hipófise genital seriam distúrbios menstruais, distúrbios da menopausa. Algumas disfunções do eixo hipófise suprarrenal seriam impotência, esterilidade, frigidez. E disfunções do eixo hipófise pancreático seria hipoglicemia e distúrbios digestivos. Nos homens pode aparecer os problemas de próstata, pode também ter perturbações dos fâneros ou unhas quebradiças, queda de cabelo, acne também. E este terreno, ele é a porta aberta para o surgimento de leucemia, de câncer, de tuberculose e também de um reumatismo crônico e severo. Para equilibrar, então, se for um desequilíbrio da hipófise e pâncreas, você vai utilizar zinco, níquel, cobalto. Se for um desequilíbrio da hipófise e dos genitais, será zinco, cobre. Se tiver o envolvimento da tireoide, então vai utilizar o iodo. E como complemento, dependendo da situação do seu cliente, você pode utilizar também magnésio e o lítio. O Menetrier também fala de uma síndrome atual, que esta síndrome ela paralisa as defesas orgânicas e também os tratamentos. Esses sintomas seriam os cansaço de manhã, má concentração, má memória e atenção, uma depressão leve, hipoglicemia e também as infecções de repetição, como sinusite, rinite alérgica, asma não alérgica, essas alergias também que vão aparecendo, essas infecções todas de repetição. Neste caso, tem que se tratar a diátese original e também pode-se associar com oligoelementos cobre, ouro e prata, fósforo, cobalto, alumínio, lítio e zinco, níquel, cobalto. É muito importante lembrar que nós temos duas bombas inteligentes no corpo que fazem esse equilíbrio ácido básico, ácido alcalino, que são o fígado e o pâncreas. O fígado ele é alcalino, ele produz bilis, gordura, ele é responsável pela metabolização dos óleos essenciais, do álcool, de medicamentos, e ele está muito ligado à qualidade do sono. Já o pâncreas ele é alcalino, ele produz insulina, que está ligado à nossa produção de energia, e ele também está muito ligado ao mineral cálcio. Então, é muito importante de se cuidar com relação à alimentação, a oligoelementos, para manter essas duas bombas inteligentes em perfeito funcionamento. A terapia ortomolecular, ela indica retirar por 10 dias os alimentos que são acidificantes para ajudar também, né, na ação dos oligoelementos. Então, nesse sentido, seria importante você conversar com o cliente de qual a possibilidade dele retirar esses alimentos, se não consegue retirar todos, mas pelo menos alguns. A lista principal seria laranja, berinjela, tomate, que são as solanáceas, que também são muito contraindicadas no caso de artrites e artroses. Os laticínios com lactose, carne vermelha, batata inglesa, glúten e açúcar. Então, caso não consiga retirar todos de uma vez, vai se conversando com o interagente para ver como pode ser feito para poder ajudar o corpo a eliminar toxinas e a resgatar também a sua alcalinidade, né, para o seu funcionamento ser mais eficiente. No caso de querer testar o pH, também existe algumas formas, né, quer dizer, o próprio terreno biológico lá das diáteses já vai indicar um pouco esse pH, mas se você quiser testar também,
pode ser feito através da saliva ou da urina, então é só comprar esses papéis, essas tiras de litmus, que eles são indicadores universais, né? Tem então para o teste de urina, onde vai ter, de acordo com a cor, o pH, e você tem que então comparar, e normalmente se faz isso durante uns 3 dias. Você vai coletar então a sua urina na parte da manhã, assim que você acordar, e vai coletar também à noite antes de deitar, durante 3 dias, e vai observar como está o seu corpo com relação a essa acidez ou alcalinidade. Então você pode, por exemplo, observar que normalmente de manhã a urina é um pouco mais ácida, mas que ela deveria estar um pouco mais alcalina ao longo do dia e à noite. Então você vai perceber qual é a diferença, ela está muito ácida de manhã e continua tão ácida ou mais ácida à noite, ou como que está essa questão também da eliminação de toxinas do seu organismo. É um exercício bastante interessante para poder fazer e se conhecer um pouquinho melhor. As formas de uso dos oligoelementos pode ser acrescentado no chá, no mel, que ele é um condutor, um carreador do oligoelemento, a canela, que pode ser associada, né, tanto ao chá quanto ao mel, porque a canela é um termogênico, também pode ser no gel com EDTA, que são as formas mais comuns que a gente encontra, né, quando vai se comprar o oligoelemento, vai ser tanto o oligoelemento no gel com EDTA ou o oligoelemento também geralmente com uma glicerina para uso interno sublingual. Pode também acrescentar oligoelementos no creme, na loção, no shampoo, no condicionador. Então existem várias formas de utilização deste oligoelemento que você pode também utilizar de acordo com a preferência do seu cliente. Coloquei também aqui para a gente conversar rapidamente a diferença entre oligoelementos catalíticos e os microminerais. Este curso trata dos oligoelementos catalíticos, que são esses da linha da Fisioquant, da DNS, da Rentco, que estão no gel, que são também podem ser utilizados de forma sublingual, mas não estamos falando dos microminerais encapsulados, como eu tenho aqui o caso do lítio, né, que eu peguei como exemplo, que o lítio ele tem algumas contraindicações quando ingeridas, né, nessa questão de cápsula, então tem que ser prescrito por um profissional da saúde, por um médico, e já o nosso lítio da oligoterapia, ele vai atuar no organismo, mas sem nenhuma contraindicação. Aqui tem uma indicação de livros, que são livros bem importantes dentro da oligoterapia, então aconselho para quem quiser aprofundar realmente este estudo e a prática também dessa técnica holística, que compre este livro, que leiam esses livros e que se mantenham atualizados também, né, com sites de pesquisa, com artigos científicos. Então coloquei também aqui para vocês alguns sites, né, tanto para compra de produtos quanto para pesquisa nesses assuntos, que vale a pena vocês então também acessarem esses sites e se manterem atualizados, né, com produtos novos do mercado, com algumas pesquisas também nessa área da oligoterapia, da terapia ortomolecular. É muito importante também que fique claro que o conteúdo que foi apresentado neste livro, neste curso, é resultado de estudos e pesquisas feitos por mim. Não tem a intenção de diagnosticar nem substituir as prescrições feitas pelo seu médico e também pelo médico do seu interagente. Além disso, suplementos de minerais, assim como óleos essenciais e plantas medicinais, eles podem causar efeitos colaterais, eles têm também contraindicações, então eles devem ser recomendados com bastante cautela e também por um profissional habilitado. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, você deve consultar um profissional de saúde, e também é importante da gente lembrar que a terapia ortomolecular, assim como a aromaterapia, elas são técnicas complementares ao tratamento médico. Nós vamos encerrando esta aula por aqui. É muito importante também que você acesse o material de apoio que está lá dentro do seu curso, na plataforma do seu curso. Lá tem mais informações e recomendações de bibliografia, tem também alguns assuntos importantes como detox com oligoelementos, como tabelas de óleos essenciais para os sistemas do corpo, tem também o repertório terapêutico de oligoterapia, que eu também estou trabalhando para ampliar um pouquinho, para colocar mais disfunções aí para vocês.
Tem também sugestões para comprar oligoelementos e também óleos essenciais. Tem agora um material novo que eu disponibilizei, que são os acupontos para aplicar óleos essenciais e oligoelementos. E também tem a questão da avaliação e do atendimento com a diátese anamnese da oligoterapia e também da ficha de atendimento da aromaterapia. Além disso, tem também as videoaulas, que são muito importantes que você assista todas elas, e também na sequência em que foram colocadas. Este material também está sendo atualizado. E a biblioteca, onde tem então vários livros que eu disponibilizei, que são importantes para você poder aprofundar o estudo do conteúdo desse curso. Você vai encontrar então livros como aromaterapia e massagem, livros sobre detoxificação, uma dieta para restabelecer a saúde do intestino, também sobre fisiologia endócrina, também sobre o elemento magnésio. Tem um livro sobre medicina alternativa de A a Z, que é para poder ampliar um pouquinho também o seu conhecimento, sobre oxigênio ativo, ortomolecular, fundamentos e práticas, saúde natural, vitaminas. Então, muito importante que o terapeuta ortomolecular, o ligoterapeuta ou biomolecular, que ele se mantenha muito atualizado, seja por meio de cursos, de palestras, de leituras adicionais e também de ficar atento a produtos novos no mercado, artigos e pesquisas científicas que sejam divulgadas. Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a você um bom estudo e qualquer dúvida, basta me enviar um e-mail que eu estou à disposição para lhe ajudar. Muito obrigada.